A paz e a graça, queridos, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero, nesse momento, falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. E hoje o texto que eu quero citar é 1 Coríntios, no capítulo 11, do verso 1 ao 16. Amém? Que vai falar ali sobre o cabelo da mulher. É um texto que causa bastante dúvidas, né? E tem várias interpretações, algumas visões que os líderes têm. Eu também tenho a minha interpretação. Quero passar para você. Se você acha que tem lógica o que eu vou falar, passe a viver o que eu vou falar aqui, porque vai sair uma pérola para a tua vida aqui, um ensino precioso. Amém? Eu quero que você guarde no teu coração, passe para frente, depois compartilhando nas redes sociais. Eu tenho certeza que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Então o texto, irmãos, de 1 Coríntios 11, já começa falando sobre hierarquia. Do verso 1 ao 3, você vai observar que ali vai falar de submissão, de hierarquia, de pessoas que são cabeça. Ali vai dizer que Jesus, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Ou seja, hierarquia, submissão. E nos versos seguintes, Paulo vai tratar sobre algumas coisas para que esse princípio de hierarquia, para que esse princípio de submissão venha continuar a ser algo cada vez mais fortalecido e estabelecido no meio da sociedade, para que a vontade de Deus ela venha a ser concretizada. Olha o verso 4. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Quem é o cabeça do homem? Jesus. Então, aqui está falando, essa cobertura é o véu. Tanto que no verso seguinte, a Bíblia vai falar que a mulher deveria colocar o véu. E por que ela deveria colocar o véu? Em sinal de submissão a Deus e submissão também ao seu marido. Mas o homem não precisa colocar o véu, porque o homem não deve submissão à mulher. Mas a mulher, colocando o véu, ela deve submissão ao marido. Ela já fazia isso para demonstrar essa submissão. Então o homem não precisa, porque ele não deve submissão à mulher. Mas a mulher deve submissão ao seu marido ou ao homem, né? Conforme está aqui na palavra. Verso 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Então a mulher que não usava o véu, nos períodos de oração, de culto, né? Ela desonrava a sua própria cabeça, que é o homem. Amém? Porque é como se estivesse rapada. Agora você vai me perguntar, pastor, o que tem a ver esse rapada? Por que a Bíblia está fazendo uma comparação se a mulher não usa o véu como se estivesse rapada? É porque, irmãos, lá em Corinto, existia um portuário, ali descia muitas mulheres que eram prostitutas. E um dos costumes dela era de rapar a cabeça ou tosquiar. O tosquiar é o cabelo curtinho igual do pastorzinho aqui, né? Isso é o tosquiar da Bíblia. Amém? Então, se a mulher tivesse o cabelo tosquiado ou rapado, isso era um sinal que ela era uma prostituta. Era um costume, uma cultura, né, da época. A mulher prostituta rapava ou tosquiava. Para que ela fazia isso? Para atrair o seu cliente. Quando o homem via como a mulher estava dessa maneira, ele sabia, ali vai uma prostituta. Então ela fazia isso para atrair o seu cliente. Amém? Então o verso 6, a Bíblia vai falar assim, ó, portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Ou seja, que se quer ser rebelde, se não quer respeitar um princípio da palavra de Deus, então tosquice também. Ou seja, seja semelhante a uma mulher prostituta, a prática de uma mulher prostituta, porque ela é rebelde, ela não usa o véu porque ela não é submissa a Deus e não é submissa ao homem. Então você quer ser rebelde e não quer colocar o véu, tosquice também. Olha o verso 6 ainda. Mas se para a mulher é coisa indecente, por que indecente? Eu acabei de falar, né? Porque era uma cultura, era uma prática das mulheres pagãs, das mulheres prostitutas. Se é indecente, tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o quê? O véu, para demonstrar submissão, para demonstrar obediência. Verso 7. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque a imagem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Ou seja, ela está abaixo na hierarquia, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher provém do varão. Porque o varão também não foi criado por causa da mulher, ele já existia, né? Mas a mulher, por causa do varão, está ali no verso 9. Portanto, olha o verso 10. A mulher
ela deve ter sua cabeça um sinal de poderio por causa dos anjos. Você sabe que lá em Gênesis, anjos pecaram tendo intimidade com mulheres, né? Quando eles saíram do seu habitat, né? Do seu habitat, eles poderiam sim se alimentar. Tem textos bíblicos que falam sobre isso, né? Beber, inclusive ter relação sexual. E tiveram, dali nasceram aqueles gigantes lá na Bíblia, né? Então, olha que coisa tremenda, no versículo 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a sua cabeça um sinal de poderio ou de submissão. Então, quando esses anjos veem a mulher com o véu, ele não ousa chegar nelas, porque elas sabem que elas têm submissão a Deus e submissão ao seu marido, e jamais dariam trela, né, para eles, jamais pecariam com eles. Amém? Olha que coisa tremenda, que ensinamento, que pérola. Amém? Que palavra abençoada que eu estou liberando sobre o teu coração neste momento. Aí quem lê esse verso 7, 8 e 9, pensa assim que a mulher tem que estar debaixo do pé do homem, não é isso? Olha o verso 11. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher é sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, do sêmen do homem, né? Louvado seja Deus, assim também o varão provém da mulher, né? A mulher sai do sêmen do homem, mas o homem também. Louvado seja Deus, ele entra dentro do ventre da mulher e sai da mulher. Ele vem da mulher. Olha o verso 12 ainda. Louvado e engrandecido seja Deus, porque a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem do quê? Tudo vem de Deus. Ou seja, no Senhor, irmão, todos são iguais. Mas, mesmo sendo iguais, é como Deus e Jesus, iguais, né? Só que existe uma submissão de Jesus em relação ao Pai. É como no casamento também, uma só carne, né? Os dois diante de Deus são iguais. Deus não faz acepção de pessoa para salvar, enfim. Deus é com os dois, mas Deus deu funções e papéis diferentes para ambos. Então o homem vai governar, a mulher vai edificar, a mulher vai ser auxiliadora, né? O homem vai ter aquela autoridade maior para fazer algumas coisas. Amém? Versículo 13, estou encerrando aqui nosso ensino. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Na época não era decente. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? A resposta aqui é não, né? Mas é Paulo falando. Julgai entre vós mesmos. Olha a cultura da nossa época. Olha o costume das mulheres pagãs, das prostitutas. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Verso 14. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter o cabelo crescido? Então, na época, irmãos, era uma desonra o varão deixar o cabelo crescer. Por quê? Lá em Romanos, o capítulo 1, a Bíblia vai falar, né? Que os homens deixaram o uso natural da mulher para se inflamar uns pelos outros, varão com varão cometendo torpeza ou pecado, né? Eles desonraram o seu corpo entre si, diz a palavra lá. Então dá a entender, irmãos, que essa desonra começou a crescer, varão com varão, mulher com mulher. Era uma desonra, a Bíblia fala, né? Então o pastor tem que passar para você. Era algo desonroso. Então dá a entender que Paulo aqui está ensinando que o varão não deveria deixar o cabelo crescer, era desonroso isso. A natureza ensinava isso porque existia um costume da época também, que quando o homem queria ser mulher, se tornar mulher, ele deixava o cabelo crescer. E quando a mulher queria ser homem, ela deixava o cabelo curtinho. Então Paulo queria uma diferença até na questão da aparência no cabelo, né? Então o homem não deveria deixar o cabelo crescer e a mulher não deveria tosquiar. O tosquiar na Bíblia, irmãos, para você entender, porque tem pessoas que acham que tosquiar é cortar uma pontinha do cabelo e está no inferno, não é isso? Lá em Ezequiel 44, 20, lá vai falar sobre o sacerdote, ele não deveria deixar o cabelo crescer, e ele não deveria rapar, mas ele deveria tosquiar. Se não poderia deixar o cabelo crescer e nem rapar, é sinal que o tosquiar é o cabelo rente aqui, igual o corte do pastor Jean, né? Isso é o tosquiar da Bíblia. Amém? Então, a natureza ensinava que o homem não deveria deixar o cabelo crescido. Amém? E nem a mulher deveria tosquiar o seu cabelo. Mas olha o verso 15. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso. Então, Paulo queria essa diferença, né? O cabelo da mulher ser longo em relação ao cabelo do homem, porque o cabelo lhe foi dado em quê? Em lugar de véu.
Então chegou um tempo ali que o véu já não seria mais necessário desde que a mulher deixasse o cabelo crescido. Eu vou explicar algo para você aqui também. Isso também, se você for estudar, né, a fundo as histórias, naquela época, até hoje no Oriente Médio, você pode observar que as mulheres, elas são todas tampadas, só aparece o olho, muitas das vezes, um pedacinho do rosto. Então o corpo da mulher era todo tampado. Olha só, aqui no Brasil, a parte que mais chama a atenção da mulher no homem é o bumbum. Né? Se você for ver as pesquisas aí, a parte que mais atrai o homem na mulher, né, é o bumbum dela. Isso várias pesquisas já foram feitas e isso é normal aqui no Brasil. O bumbum da mulher chama a atenção do homem, tenta mais o homem. Nos Estados Unidos, são os seios, tanto que lá foi inventado o silicone. São os seios da mulher. É a parte que mais é tentadora, assim, em relação ao homem, né? No Oriente Médio, era a nuca da mulher. Então, todo o corpo é tampado. Quando aparecia uma parte do corpo da mulher, aquilo chamava tanta atenção do homem que era tentador. Então, a mulher tinha que deixar, primeiramente, colocar o véu, né? Antes de falar do cabelo, colocar o véu em submissão a Deus e marido, e também ela tampava a sensualidade dela, porque as mulheres já tosquiavam ou rapavam, né? Para mostrar essa sensualidade, que na época, né? Naquela nação, era uma parte sedutora da mulher. Então as prostitutas faziam isso para atrair o seu cliente. Elas se comportavam dessa maneira para se tornarem mulheres sedutoras. Então a mulher não deveria, né, viver o mesmo costume. Então ela colocava o véu para tampar a sua indecência, para não se comparar a mulheres pagãs da época e para demonstrar submissão, louvado seja Deus. Mas depois veio o cabelo crescido, que começou a ser usado no lugar do véu. Ou seja, o cabelo crescido é longo em relação ao do homem, ele vai tampar também a nuca, que é a sensualidade da mulher. No Oriente Médio, naquele país, lá em Corinto, era assim, amém? Era uma questão de cultura, né? Então, o cabelo da mulher foi dado em lugar do véu, exatamente para isso, para cobrir a sua sensualidade, e ela tendo também esse respeito, para ter uma diferença da aparência, ela estava respeitando a Deus, consequentemente respeitando o seu marido também, ela estava demonstrando uma submissão à hierarquia, submissão à vontade de Deus. Agora, olha o verso 16, nem todos queriam obedecer, né? Paulo vai falar, mas se alguém quiser ser contencioso, a palavra contencioso significa duvidoso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus da época. Então era um costume padrão para o cristão. Agora tinha pessoas que não queriam ter esse costume, né? Então tem pessoas que falam de usos e costume. Tem costume que vai ser doutrina, irmãos, por um grande período de tempo, né? Agora, cara, costume, né, de época para época pode mudar, amém? Eu falo assim, pode se tornar doutrina, porque a gente vai ter que obedecer aquele princípio, querendo ou não, é como se fosse uma doutrina implantada naquela região, naquele país, naquela cultura, enfim, amém? Nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus, amém? Então, irmã, se você cortou a ponta do cabelo, você não está no inferno, tire isso da tua mente, do teu coração. Quem prega isso é porque não sabe interpretar textos bíblicos. Amém? E até os dias de hoje, se você observar, quando um homem ele quer se tornar, quando ele é homossexual, não é todos, né? Existem exceções, mas na maioria das vezes quer deixar o cabelo crescer, bem grande, né? E a mulher, ela quer cortar o cabelo curtinho. Então Deus, ele quer essa diferença, o cabelo da mulher longo em relação ao do homem, para ter essa diferença, porque é que nem a Bíblia fala, homem é homem, mulher é mulher. Deus combateu essa prática, né? Então assim, a gente respeita pessoas. Eu tenho amigos meus que são homossexuais, pessoas também que são lésbicas, trato super bem, trato com amor, com carinho, amo eles. Agora, é claro, eu não preciso concordar com a prática, e eu creio que eles entendem isso, porque é a minha regra de fé. Mas não é por isso que não pode ter o respeito. Eu não posso sentar numa mesa, conversar com eles, tratar super bem, falar de projetos, normal, né? Até porque quem abre o entendimento é o Espírito de Deus. Eu prego, eu ensino, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, amém? Agora, né, eu creio que o texto ficou
muito claro, né? Eu te ensinei muitas coisas aqui, trouxe algumas pérolas sobre o teu coração. Se você sentir no coração de compartilhar com alguém, compartilhe. Deus vai abençoar a tua vida. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo ensino da palavra. Deus te abençoe, amado.